Bom, essa função da categoria de data e hora vai nos permitir calcular quais são os dias úteis entre dois intervalos de datas. E para te mostrar como funciona e ver um exemplo interessante, vamos analisar quantos dias úteis tem em um ano. Como é a nossa primeira vez utilizando essa função, eu irei inseri-la utilizando a página de inserir função pressionando o atalho Shift F3. Irei vir em uma célula, pressionar Shift F3, e aqui iremos vir na categoria de data e hora. Normalmente você estará em mais recentes utilizadas, então veremos em data e hora, e aqui procuraremos o nome da função dia trabalho total. Vamos descendo. Cuidado, não é esse dia de trabalho, esse dia de trabalho faz outra coisa, nós queremos o dia de trabalho total. E se você ler a descrição, retorna o número de dias úteis entre duas datas, exatamente a descrição que vimos. Então colocaremos a data final e a data inicial e teremos a quantidade de dias úteis. Mas olha só, você conseguiu perceber que feriados ele não está em negrito? E como já vimos em aulas passadas, isso nos mostra que feriados é um argumento opcional. Ou seja, podemos utilizar essa opção com ou sem feriados. Agora vamos para o exemplo. Vamos inserir somente a data inicial e a data final. Vamos colocar dia 1 de janeiro de 2020. E na data final colocaremos dia 31 de dezembro de 2020. Após isso, pressionaremos OK. Só para vocês perceberem um problema, eu vou abrir novamente no Shift F3 e o problema aqui é que isso precisa estar entre aspas duplas. Agora, vamos novamente colocar entre aspas duplas. Após isso, pressionaremos OK e agora temos a resposta. Então, sempre que for passar essa data, tome cuidado para colocar aspas duplas entre as datas. E olha só que legal. Em um ano de 365 dias, nós temos 262 dias úteis, desconsiderando o feriado. Bom, vamos imaginar agora que a gente quer calcular quantos dias são feriados. Então, basta a gente colocar 365, que é a quantidade de dias no ano, subtrair desse. Então, teremos 103 dias de finais de semana, sábados e domingos. Legal, né? Mas aí você pode parar e analisar. Rafael, aqui no Brasil, a gente tem uma quantidade considerável de feriados. Então, eu acho interessante você fazer essa consideração dos feriados. Eu concordo plenamente com você e pensando nisso, eu criei uma planilha bem simples com os feriados nacionais do ano. E olha como ele está. Nessa planilha, a gente tem os feriados de 2020 até 2025. E aqui só estão os feriados nacionais. Se você quiser colocar os feriados regionais, você vai colocando a partir dessa célula. Isso daí vale para todos os anos, tá? Mas se você quiser, Rafael, onde é que você arranjou esses feriados nacionais? Basta você vir para o fim da planilha e aqui está o link dessa planilha, tá? Mas olha só que legal que conseguimos fazer. Vamos voltar agora para a planilha do projeto. E além da referência que a gente aprendeu a fazer entre planilhas, nós conseguimos fazer referências entre pastas de trabalhos distintas. E para te mostrar como fazer isso, vamos pegar os feriados dessa pasta de trabalho, feriados, e passar como argumento dessa nossa função. E testar se deu certo ou não. E da mesma forma como na referência de células, nós iremos vir no último argumento que é feriados, e aqui iremos clicar na coluna que possui os feriados de 2020. Nós iremos vir para feriados 2020 e clicar. Se você pode ver aqui em cima, ó, ele ainda está com a função da outra pasta de trabalho. Então, clicarei nas nossas datas. E preste atenção no que ele faz. Ele coloca entre colchetes o nome da nossa pasta de trabalho, que é feriados.xlsx, que é a extensão do documento do Excel, o nome da nossa planilha feriados de 2020 e depois, somente nesse caso, a coluna B toda. Agora pressionaremos Enter para ver se vai funcionar. Aqui já conseguimos perceber que funcionou. Antes nós tínhamos 262 dias e agora temos 251. Ah, Rafael, mas será que está funcionando os feriados regionais? Bom, vamos testar. Vamos colocar agora um feriado aqui de, por exemplo, dia 30 de outubro. E pressionar Enter. Vamos conferir anteriormente qual é o valor que está lá. 251. Então, se isso daqui estiver funcionando, tem que ir para 250. Vamos voltar. E 250. Perfeito. Mas preste atenção. Como a planilha está aberta, ele colocou dessa forma. Olha o que acontece quando eu fecho a planilha de feriados. Eu vou salvar ela e vou fechar. Olha o que acontece automaticamente na nossa barra de fórmulas. Você está vendo o que está vindo agora? Está sendo trazido o diretório de onde está aquela pasta de trabalho. Esse diretório está mostrando um site, pois essa minha pasta de trabalho ela está entrando no OneDrive.
Mas se você quiser, você também pode pegar o seu diretório na pasta e passar para cá. Por exemplo, eu vou pegar esse diretório, irei apagar todo esse, deixar somente aqui. E agora, vou testar novamente. Funcionou da mesma forma. Para finalizar essa parte, só mais um detalhe, tá? Ao colocar esse caminho para a pasta de feriado, como você pode ver aqui, tome cuidado, porque esse caminho não pode ser alterado. O Excel não encontrará mais ele e não poderá mais fazer o cálculo que está fazendo agora. Então, tome cuidado em relação a isso. Pronto. Agora que já entendemos detalhadamente essa função, conseguimos selecionar os dias úteis. E se você quiser considerar os feriados, só utilizar essa planilha de feriados que fizemos. Caso você preferir somente o final de semana, basta retirarmos os argumentos dos feriados. Então agora vamos fazer as duas opções para o tempo, que é com final de semana e sem final de semana. Vamos vir aqui abaixo, vamos colocar com final de semana e sem final de semana. Então, nessa célula com final de semana, a gente vai pegar a quantidade de dias do ano, que é 365 dias, multiplicar por 24 horas menos 8 horas, que são as 8 horas diárias que você teoricamente tem que dormir em média. Se você quiser diminuir ou aumentar, fique à vontade. Mas você também concorda comigo que temos que tirar a quantidade de horas trabalhadas? Em média, trabalhamos também 8 horas por dia. Então, além das 24, iremos também tirar as 8 horas de trabalho. Bom, se você analisar a sua rotina e perceber que você trabalha mais de 8 horas, também pode alterar da mesma forma. E por que estamos fazendo isso, Rafael? Porque eu quero te mostrar o quanto de tempo livre você tem. Se tirarmos de 24, 16 horas, ainda restam 8. Ou seja, 8 horas por dia você tem, entre aspas, livre, para você fazer aquele sonho ou aquela meta. Ah, Rafael, mas eu não concordo com esse tempo que você está colocando. Bom, essa planilha é totalmente sua, então você pode alterar para o que você achar interessante. Essa primeira está completa. Então, nós temos 2.920 horas livres por ano para realizar os nossos sonhos. Isso daí é contando com o fim de semana, tá? Agora, vamos fazer sem contabilizar o final de semana. A segunda opção, que seria sem o final de semana, iremos utilizar a função que aprendemos nessa aula, dia, trabalho total. E como já utilizamos ela na página de inserir função, nessa forma iremos colocar o nome da função dia, trabalho, total. Após isso, pressionarei Tab. E agora passarei os argumentos. Nesse caso, como vamos avaliar o 2021, iremos colocar aspas duplas e colocar a data 1/1 de 2021. Iremos colocar a data final, que vai ser dia 31/12/2020. E agora, como essa planilha de feriado você terá que colocar no seu computador, no seu diretório, eu preferi deixar sem a planilha de feriado aqui. Mas se você preferir colocar, bem simples, você lembra, né? Agora vamos pressionar Enter. E aqui teremos 261 dias úteis de trabalho em 2021. Iremos fazer as mesmas proporções que utilizamos com o fim de semana. Nesse valor, nós iremos multiplicar por 24, que é a quantidade de horas em um dia, subtrair de 8, que é a quantidade de horas que estamos dormindo, ou pelo menos a média, e também de 8, que é a quantidade de horas que estamos trabalhando, estamos focados no nosso trabalho. Então, teremos o resultado de 2.088 horas, sem considerar o final de semana. Ou seja, você tem seu final de semana livre e você ainda tem 2.088 horas livres na semana. Bom, com isso feito, encontramos agora todos os nossos critérios, tanto para dinheiro quanto para tempo.